esta delicadeza de Deus para conosco. Uma delicadeza de Deus para conosco. Permitir que a mãe de seu filho se mostre, se manifeste, e que ela continue a ser, como foi no início da igreja, continue a ser canal de bênçãos para os seus filhos, porque nós não somos quaisquer pessoas, somos também filhos de Maria, não somos órfãos, temos pai e temos mãe. Então, estes dois horizontes, eles nos ajudam e são suficientes para a nossa oração neste dia, mas para a mudança de vida. Vamos primeiro aos textos bíblicos e àquilo que nós escutamos. A primeira leitura é retirada do livro do Gênesis. Ela nos traz o primeiro relato da criação. Sim, existem dois relatos da criação. Este é um recorte do primeiro relato da criação. O escritor sagrado não tem intenção científica de dizer como o mundo foi criado. Esta é a verdade da fé, e ela precisa ser lida assim. É na palavra que retiramos a verdade. O escritor do livro A Imitação de Cristo, em um de suas passagens, diz que é preciso acessar o texto bíblico para retirar dele a verdade, porque ali está contida a verdade. E de fato, aqui está a verdade. Não é a intenção do autor falar de uma origem científica. A isso a ciência cabe, a ela que tem que dizer, que nos contar. Mas aqui está a origem de tudo. E qual é a origem de tudo? É o próprio Deus. Este texto, este recorte, nos coloca diante de três realidades: quem Deus é, quem nós somos e o que é isso tudo que estamos vivendo. A primeira realidade é: Deus é a origem de tudo. A palavra de Deus tem poder. Deus disse, e o escritor vai repetindo, e Deus disse, e Deus abençoou, e Deus disse, e Deus criou, e Deus abençoou, e Deus disse. Este é Deus. E você tem que pôr isso no seu coração. Porque sim, podemos vir à missa, podemos rezar o terço, podemos dizer que somos cristãos, mas podemos também nos esquecer quem Deus é e colocar no lugar de Deus um monte de coisa, um monte de pessoas, um monte de situações. Vou dar um exemplo. Quando você, apesar de rezar o terço, de participar da missa, você se deixa tomar pelo medo, você se deixa tomar pelo pavor. O que é isso para quem crê? É um momento em que eu esqueço quem Deus é. Porque se eu me lembrasse, se eu me recordasse deste texto e de tantos outros, por que viver o pavor? Por que deixar que o medo seja maior do que Deus? E não é. Este texto nos coloca diante desta verdade que temos que abraçar, que temos que repetir para nós, de manhã, de tarde, de noite, até que isto seja gravado em nosso coração. Ouve, Israel, grava no teu coração: existe um só Deus e não há outro. E é este Deus que fez tudo. A palavra dele abençoa, a palavra dele faz, a palavra dele tem o poder de refazer. Hoje nós vivemos à tarde aqui a unção dos enfermos, e eu me emocionei muito com a unção. Era óleo e lágrima do bar na mão do povo. Chorei a unção toda. Depois o padre falou assim: está passando bem? Pouco que o povo vai pensar. Eu estou pouco lixando o que o povo vai pensar. Eu estava ali me recordando de Deus. Por quê? Porque pela sua santa unção, o Senhor continua a tocar a vida das pessoas. E ali naquela vila, eu tenho certeza
como na fila do Padre Helder, como na fila do Padre Guilherme, muitas pessoas de fé que se abriram a Deus foram curadas nessa igreja. E não foi qualquer pessoa que tocou elas, foi o próprio Deus. Lembra disso. É Deus que criou tudo. E quem eu sou para Deus? Ou quem eu sou? O texto nos fala: você não é mais uma criatura. Você não é uma criatura no meio de muitas. Você é a criatura que recebe por graça de Deus o título, a graça, o lugar de filho e filha. Essa é a primeira questão. Mas você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Talvez, meus irmãos, dure uma vida, demore uma vida inteira para entender isso. Mas talvez não, muito provável, certamente, o que vai mudar a sua posição diante do pecado, diante da renúncia, diante de uma vida que vai e volta, que não fica, que não vai para frente, o que vai mudar a sua postura é você entender que você não veio de qualquer lugar, que você não está indo para qualquer lugar, que você não é qualquer pessoa. Você foi criado por Deus, feito por Deus, pensado por Deus e feito à sua imagem e semelhança. Cuidado com os pensamentos tortos que você tem de você mesmo. Tantas pessoas com estima baixa, tantas pessoas que se deixam aqui tomar por um sentimento de impotência, de incapacidade. Ou tantas pessoas, e aí cuidado com o que o outro fala de você, que vivem escravos disso, porque são escravas da opinião do outro. Não. Eu sou imagem e semelhança de Deus. De Santo Agostinho, de seus textos, que Deus modelou o homem olhando Jesus Cristo. Ele olhava o Filho e desenhava o ser humano. Somos imagem e semelhança de Deus. A imagem Deus deu, a semelhança eu vou trabalhando com a graça dele, cada dia, na fé, na confiança. E mais, ele abençoou cada um. Somos portadores da bênção, portadores da bênção, portadores da fecundidade. E aqui fecundidade não está só ligada à reprodução biológica. Fecundar a vida do outro significa ir além. As pessoas às vezes, hoje, nós tivemos a unção também, quando terminou, os padres desceram para tomar café, e eu vi ele na porta, uma fila se formou, de pessoas que queriam a bênção. Eu podia ter falado com elas, está indo correto. Irmã, você acabou de receber a unção, você acabou de receber a bênção, o que mais eu posso dar para você? Mas essas pessoas, irmãos, o que elas queriam? Elas queriam algo que fosse subjetivo, mas elas queriam ser fecundadas. Elas queriam que aqui, no toque do sacerdote, da pessoa que é o símbolo de Deus, elas pudessem se lembrar, talvez inconscientemente, disso daqui. Eu sou de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou abençoado por Deus, por isso eu não nego bênção, porque devemos fecundar-nos uns aos outros, com um abraço que apoia, com um olhar que não julga, com um sorriso que anima, uma palavra que edifica. Ser aqui aqueles que fecundam a vida e que vivem aqui neste lugar, neste Éden que Deus fez, que chamamos mundo, sob a bênção de Deus. Terceiro e último, não estamos num círculo dos horrores. É claro, irmãos, é claro, o pecado que é fruto da escolha humana, do afastamento humano, nos cerca.
Quantas vezes nós provamos na nossa vida e vemos na vida do outro dor e sofrimento fruto do pecado? Mas aqui, leia este texto, medita este texto, lembra quem Deus é, lembra quem você é, saiba o que Deus fez, para você entender que o mundo não é ruim, que a vida não é má, que Deus fez, e Deus não faz coisa ruim não. Deus viu que tudo era bom. É claro, primeiro tem medo maligno, porque é interessante que ele nos faça fixar o olhar sobre o que é ruim, para desanimar, para afastar de Deus. Mas como nós desconhecemos Deus, como nós nos desconhecemos a nós mesmos, por mais redundante que seja isso, nós então fixamos o nosso olhar no que é ruim, e nos esquecemos que a vida tem mais dias ensolarados do que tempestades, e que até as tempestades, elas nos ensinam muito, se sabemos quem Deus é, se sabemos quem nós somos. O mundo não é mau, não é ruim. É nós que às vezes contribuímos para o mal. Mas vamos lembrar quem Deus é, vamos lembrar quem nós somos, faremos diferente. O que nos leva lá ao Salmo: pouco abaixo de deuses o fizeste, coroaste tanto carinho. Este é o ser humano, esse é o humano. Fomos feitos para viver o carinho de Deus. Mas existe um problema, irmãos. Na verdade, um problema e uma solução. E aí o Evangelho nos traz o problema e a solução. Qual o problema? Se nós não conhecemos Deus, se nós pegamos a palavra de Deus e torcemos e distorcemos a palavra, acabamos fazendo com que o belo de Deus se torne pesado, se torne amargo, se torne inclusive uma ferramenta para machucar o outro e nos machucar também. Este é um grande problema, e Jesus explicou por quê. Deus fala coisas belas, Deus cobra mesmo, porque o Pai corrige para o bem, para a salvação, mas Deus quer a vida, Deus não quer a tristeza. Mas ali na questão humana, não deixar o mal florescer, o que o homem faz, distorce a palavra de Deus. Não faça isso, nem na sua vida, nem na vida dos irmãos. E qual a solução, Padre? A solução é conhecer melhor a palavra. E aí, quem tem participado da liturgia desde o terceiro domingo do tempo comum, está escutando isso do próprio Jesus. A centralidade da palavra, a importância da palavra, o lugar da palavra, porque será na experiência da palavra que vamos purificar o nosso ser cristão, o nosso ser filhos e filhas, o nosso ser vocacional. Será mergulhando no mistério de Deus que vamos ter força, coragem, perseverança. Será mergulhando no mistério de Deus que vamos nos curar de tantas coisas. Meus irmãos, Deus me deu uma graça no ano passado, não fico com inveja, de ir a Lourdes, e foi uma experiência fora do comum de Deus. Nós chegamos em Lourdes quase, eram umas 9h20 da noite. Nessa época, foi maio, na Europa, o sol se põe por volta de 9h30, 9h40. E a cena que eu tenho na memória e tenho gravada é a cena da imagem de Nossa Senhora de Lourdes indo para a Basílica e a praça abarrotada de gente, com vela, cantando esta música. E ali o sol já estava se pondo, então o céu estava belo. Ave, Ave, Ave Maria, como eles cantam lá. E lá nós passamos 3 dias de uma experiência fora do comum. Mas dessa experiência, o que eu trago para você hoje? Primeiro, Deus se manifesta aos simples. Tantas pessoas
conhecedores das Sagradas Escrituras, na época em que Nossa Senhora apareceu, bispos, padres, teólogos. Ele apareceu para uma menina simples, pobre, doente. Bernadette tinha asma, tinha uma outra doença que eu não me recordo, fraca de tudo. Ele se manifesta pela mãe de Jesus, porque, como eu disse, a manifestação de Nossa Senhora, a manifestação do amor do carne de Deus, se manifesta aos simples. Quando você mergulhar na palavra de Deus, você vai entender, depois que eu vou contar, que Deus não é complicado, é você que complica Deus. A primeira grande lição de Lucas é isso: ser simples, e você vai alcançar Deus. Segundo, Bernadette se coloca ali diante daquela visão. E, bom, eu já lá em Lourdes eu pensei sobre isso. O que você faria se Nossa Senhora aparecesse para você? Eu pensei assim, meu Deus, eu acho que eu preciso crescer na fé. Porque se eu olhasse uma mulher iluminada, com uma cinta da cor do céu, e olha, em Lourdes você entende o que é azul do céu, um céu tão bonito, e brilhando com roças douradas no pé, eu acho que eu sou uma pessoa de pouca fé. Eu acho que eu ia dar minha volta e correr, ia procurar um psiquiatra, falando, eu estou vendo coisa. Agora, o segundo ensinamento de Lourdes: não ter medo de Deus. Conversava isso com uma pessoa ontem, falava com ela, olha, irmão, você tem medo de Deus. Que está doido, padre? Você está doido. Você tem medo do extraordinário de Deus. Você tem medo daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Porque Deus pode muito. Nós às vezes temos medo de Deus. Tem medo de Deus não. Ser simples como Bernadette, não tem medo de Deus não. Fica. Terceiro, a senhora que aparece e conquista Bernadette, ela chama Bernadette para quê? Para rezar. Faz o sinal da cruz, Bernadette pega o terço e vai rezando, e ela em silêncio, apenas passando as contas. Eu tenho que falar, porque se o pastor somite, as ovelhas sofrem. Eu sei que vocês são pessoas de fé, mas precisa ser mais. Precisa ser mais. Quem que rezou o terço hoje? Levanta a mão. Os outros vão passar vergonha. Quem que reza o terço todo dia? Isso aí é orgulho, viu? Vocês levantaram a mão para mostrar para o irmãozinho que não reza. Falei que não era levantar. Mas é sério. Estamos esquecendo o poder da oração e dando poder a tantas outras coisas. Lourdes nos recorda o poder da oração. Quando alguém chegar perto de você e te falar de alguma coisa, olha, eu estou com um problema, reza pela pessoa, reza pela pessoa. Nós às vezes, eu não posso fazer nada pela pessoa, mas pelo amor de Deus, sejam fecundos, você é abençoado, você é imagem e semelhança, reza. A oração que transforma, que traz o céu para a terra. Depois, Lourdes ensina a oração. Lourdes ensina a entrega para Deus na dor. A entrega para Deus na dor. Sabe quando aquelas companhias telefônicas ligam para você, começa a te oferecer um monte de coisa e de repente eles
Deus apresenta aquela facada no final. Aí você fala assim, não isso não. Eu acho que nós tínhamos que ser assim também, aqui, na fé. Porque tem hora que eu acho que vocês vêm à igreja, como muitas outras pessoas, para que aqui, na sua vida, nunca mais tenha nenhum problema, nenhuma dor. Sabe que Nossa Senhora falou com Bernadette? Na vida eu te prometo sofrimento. Na vida eu te prometo sofrimento.